MS Dia Preview, informação até você. Previsão meteorológica de Meteoro, o meteoro da direita. Alguém que vem com uma pauta ideológica muito sensata e coerente no que fala e no que promete. E olha, se ela chegar lá, e a expectativa é grande, ela está na pré-campanha para a vereadora, muita coisa deve acontecer. Eu falo de Vivi Tobias, se fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vinda. Prazer em conhecê-lo, muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Eu que agradeço, você é uma guerreira, é um símbolo desse novo tempo, dessa renovação. Obrigada, imagina. E provando também que a direita faz uma renovação consciente, né, equilibrada, a partir do envolvimento preliminar na política. Você não caiu de paraquedas no ano eleitoral de 2024, você já viveu muita coisa, inclusive acompanhou de perto a injustiça de uma cassação, foi a Rafael Tavares, quer dizer, todo o trabalho que você participou ali, dessas indicações e tudo mais, mas assim, não vai ser fácil mudar o Brasil, não vai ser fácil mudar o sistema, lembra até do Tropa de Elite, né? Isso. Naquele finalzinho lá, o sistema é foda. Para você, assim, você está vivendo esse ano de 2024 como uma das cotadas, uma das favoritas, lembrando que na Câmara Municipal de Campo Grande só tem uma mulher, né? Que é de esquerda, que é a Heloísa Ribeiro, que substitui outra mulher de esquerda, e a gente tem 7 câmaras no Mato Grosso do Sul onde não tem mulher, né? Que é uma coisa absurda. São um pouco mais de 100 vereadoras no Mato Grosso do Sul. Então, ou seja, apesar da maioria da população ser feminina, da maioria das eleitoras ser feminina, a vida da mulher na política não é muito fácil, né? É um sistema muito fechado, um sistema machista, né? Um sistema que não permite muita renovação. Você é jovem, você é mulher, e você não vem pedindo licença no seu avanço com relação a isso, principalmente por defender muito bem uma pauta ideológica. Você acha que esse é o caminho da mudança? Porque não tem como a gente mudar só as estruturas, se não mudar o mindset, se não mudar a cabeça. Eu vou ser bem sincera com você, de algo que eu venho trabalhando há muitos anos e estudando também. O feminismo, o movimento feminista, implantou na cabeça das mulheres, e pasmem, até nas mulheres de direita, infelizmente, que nós não estamos, por exemplo, na política por conta de um movimento machista. Quando não é verdade. Danilo, eu posso afirmar para você, a política ela não é machista. Eu estou sendo tão sincera porque... Eu até usei esse termo, porque assim, eu não gosto do machismo, feminismo, assim. Eu acho que é um sistema fechado e que ele ficou de um jeito por muito tempo e ele não abre de uma maneira muito fácil. Mas não vejo uma rejeição por ser mulher. Não, isso mesmo. Eu acho que eu vejo uma rejeição a coisas novas, porque você tem um monte de interesses em jogo ali que eles não abrem. Isso. O que eu vejo? Olha, para você ter uma noção, voltando, quem me convidou para a política? Quem olhou para mim e falou, você é boa, eu gosto dos seus princípios conservadores, dos seus princípios cristãos? Foram homens. Quem me levantou para a política foram homens. Dentro do partido PL, por exemplo, quem abriu as portas para mim? Foi um homem. O deputado, eu sou muito grata, então eu sempre falo, vamos dar honra, né, a quem de fato merece. E o deputado Marcos Polon fez o convite, partiu de um homem, que viu em mim, sempre falou, Vivi, você é conservadora, você é assim como eu, você defende as mesmas pautas que eu, vem pro PL, você é bolsonarista. E aí eu recebi o convite, não só venho andando com o Marcos Polon, mas também com o próprio Rafael Tavares, que é um homem que lá atrás me viu e me trouxe para a política. E assim eu venho caminhando com os homens conservadores e somando. O que eu vejo que é muito fechado, por exemplo, dentro da política, que eu encontro barreiras, às vezes é pelo meu jeito, eu sou muito conservadora e muito cristã. E é o que você falou, eu não peço licença para a esquerda, eu não peço licença para o centrão. Eu simplesmente falo e defendo aquilo que eu acredito, né? Que são os nossos princípios. E costumo dizer também que nós estamos aí para desmascarar aqueles que se infiltraram também na direita, mas nunca estiveram com a gente. Não apenas em manifestação. Porque o que você falou, não surgiu agora em 2024. Já tem um trabalho de muitos anos, junto com o próprio Rafael Tavares, nas ruas, defendendo a nossa liberdade, defendendo as crianças contra essas ideologias nefastas da esquerda, lutando contra a ideologia de gênero, lutando contra o movimento feminista. Nós já temos um trabalho que é o combate à doutrinação da esquerda dentro das escolas. Então não é algo que surgiu agora em 2024. E universidades também. Sim, agora sim.
Bom, eu estou com 41, um pouquinho mais que você. O PL vai vir com uma grande maioria de candidatos com menos de 40 anos ou próximos a 40 anos. Isso não significa nada em números, mas mostra uma vontade grande de renovar e de mudar o quadro. Sim. Então poderia estar fazendo como outros partidos, de ficar importando vereador, ficar esse jogo, parece uma janela de transferências do futebol, né? Disputando no tapa aí mandato de quem está em final de mandato, a gente nem sabe se volta, né? O PL não, está escolhendo por perfil. A pessoa é de direita, a pessoa é ficha limpa, a pessoa tem vontade de trabalhar, não vai se assustar com a política, porque a política é complicada, não, está dentro, tem a chance de brigar talvez por uma pré-candidatura e tudo mais. Até porque, se a gente não for por perfil, por mindset, aí eu volto na minha primeira pergunta, vai ser muito complicado quebrar uma hegemonia, porque vamos botar aí de 35 anos de democracia aberta no Brasil, você tem 25 anos de PT na presidência. Exatamente. Ou seja, tudo isso muito desenhado para a questão da educação, né? E o brasileiro, ele ficou acostumado com o caos, né? Lembrando que a esquerda, o PT, ele se alimenta da pobreza, da dificuldade, da empresa que quebrou, do subsídio social, do Estado grande, é uma outra linha de trabalho. E quem vem na linha contrária tem que atender, de certa forma, até emergencialmente, a empresa que ainda não quebrou, mas o cara está no desespero porque o Estado sufoca ele, a família que está em perigo porque a mãe foi trabalhar, o pai foi trabalhar, enquanto isso o filho está na escola e pode estar ouvindo que não deve, e talvez, muitas vezes, até aquele jovem que ele não entende por que ele não tem perspectiva no país dele, né, de emprego, de crescimento e tudo mais, e simplesmente é porque o país ele não cuida bem da sua economia, do seu planejamento de vida, e teve até uma experiência curta, um tempo atrás, da coisa funcionando um pouquinho com o Paulo Guedes. Mas aí, né, já veio todo 2022, virou outro cavalo de pau, e aí a gente está vendo esse pesadelo aí de 2023, 2024. Governo do Lula. Como que é lidar com isso na linha de frente, confrontando todo um dilema, um paradigma que ele está muito estabelecido na cabeça das pessoas. Porque assim, falar com quem adora Vivi Tobias, quem para o carro, me falar que até param o teu carro às vezes, mas peraí, eu quero te conhecer, eu te vi na internet, me dá um abraço, vamos junto, parabéns, é fácil. O duro é você falar para o neutro, para o campo cinzento, e muitas vezes até convencer a pessoa de esquerda ortodoxa que não é por aí, o país está quebrando, o país está indo para o saco. E se a gente não tomar uma providência agora, a gente tem um futuro muito complicado pela frente. Né? Eu acho que esse é o caminho da direita nesse momento. Eu acho que, sabe o que a palavra de Deus diz? Ir de pregar o evangelho, levar a verdade, porque o povo perece por falta de conhecimento. E é o nosso dever, até cristão, levarmos essas informações, o conhecimento para as pessoas, falarmos sobre política, falarmos sobre todas essas mensagens, até subliminares, que estão aí para atacar a inocência das nossas crianças. Conscientizar. Exatamente, né? Exatamente. Quando você leva para um senhor, às vezes, na favela mesmo, sobre o aborto, né? Olha, eu vou falar para vocês, em uma favela, a maioria das pessoas são contra o aborto. Aquilo que a esquerda defende, que é o assassinato de crianças, por exemplo, dentro do ventre de suas mães, não é o que a maioria do povo brasileiro quer, e nem a maioria do povo deles. Se você vai em uma favela e você consegue, às vezes, palestrar, levar as informações do quanto que o aborto é prejudicial para a vida da mulher emocionalmente, e ele sim é o assassinato de uma vida inocente, você consegue abrir a cabeça dessas pessoas. Nem todo mundo, às vezes, ele olha para você com outros olhos. Não é fácil, é muito difícil. Hoje mesmo, antes de vir, a gente estava até conversando e debatendo em um outro grupo, do jeito que você falou, onde as pessoas normalmente gostam ali de mim, mas às vezes há uma divergência. E a pessoa, ela recebeu um benefício de um certo político, e eu falo, olha, a política não pode ser feita para beneficiar apenas você, o seu umbigo ou um certo grupo. Nós temos que fazer ela e pensar como um todo, porque nós temos pautas que nos sangram, né? A pauta ideológica, eu sei que existe muita coisa importante, só que existe coisas que vão além, que mexem, porque hoje nós estamos em uma guerra cultural, em uma guerra espiritual, eu volto a afirmar isso. Que são estilos totalmente diferentes, que são né? estilos é importante enfatizar isso, você está falando assim, por exemplo,
a pauta dela ideológica, podia ser sobre o buraco da rua, sobre a obra Uma parada. coisa leva a outra e ninguém percebe isso. Isso que eu ia falar. É o que eu falei até em outro Tá podcast. tudo ligado. A pauta da família, ela tá ligada à educação. A pauta da família, ela tá ligada à legítima defesa. A pauta da família está ligada em uma boa gestão para a nossa cidade, em uma estrutura boa. Porque uma coisa puxa a outra. Não tem como você defender a pauta da família sem defender a educação. A pauta da família é anticorrupção. Exatamente. Acho que esse é o caminho. Combate, a gente sempre vai estar combatendo. Só que como que você combate a corrupção se você não entrar na base? Eu sempre digo isso também. Eu não consigo impedir que os políticos velhos, da velha política, virem honestos e parem de roubar. É impossível. Mas, se nós tivermos uma boa educação, um bom planejamento, uma boa gestão dentro da educação, nós vamos impedir uma nova geração de se corromper, de virar militantes da esquerda e de se preocuparem com o futuro deles, que é passarem uma universidade, não se corromperem com essas ideologias da esquerda e focarem no trabalho deles, e focarem em servir, em serem úteis e não militantes, eu ia falar militontos, e não militantes da esquerda. Eu acho que o foco é esse. Então a gente tem que pegar a base. É por isso que a esquerda vem tomando a educação há muitos anos. Eles entraram na base e com isso eles vão formando o futuro do país, que é o que nós estamos vendo hoje. Um ex-presidiário sentado na cadeira da presidência. 2005 você estava onde? Há quantos anos atrás? 2005? 2005 é quase, tem que fazer a conta quase 20 anos atrás. Há quase 20 anos 19 atrás. anos atrás. Tá, eu estava me tornando mãe, recebendo o maior amor da minha vida, e com isso começou as minhas preocupações com a política, mas naquela época eu não sabia que era política, você entende? Eu era muito jovem, uma jovem mãe, e não sabia que estava fazendo política quando eu assistia primeiro os desenhos do meu filho, antes dele, para saber se aquilo era apropriado. Quando ele começou a entrar na escolinha, eu via todo o material didático e já reclamava com professores ou com as pessoas, conversava com as mães: olha, aqui tem uma mensagem subliminar, existe uma agenda gaysista, uma agenda ideológica, ideologia de gênero sendo implantada de maneira sorrateira contra as nossas crianças. Só que eu não entendia muito que aquilo se tratava de política. Você não via o macro, né? Eu não entendia a parte, eu só entendia que estava errado e que eu precisava combater aquilo para proteger o meu filho. As pessoas me chamavam e me atacavam de várias coisas por conta disso. E aí, em 2013, anos depois, eu conheci o Bolsonaro em um programa da Luciana Gimenez, onde ele tinha aquele debate com o Jean Willis, e ele falava exatamente assim: ó, nós vamos combater a ideologia de gênero, isso aqui é uma agenda gaysista, e ele afirmava isso categoricamente. Eu comecei a compreender e comecei a estudar mais sobre o assunto, a me desenvolver intelectualmente mesmo falando, para dominar isso, e falei: nossa, é exatamente disso que o nosso país precisa. E comecei a campanha para ele. Em 2014, 15, eu já fazia campanha para o Bolsonaro enlouquecidamente. Graças a Deus, levantou milhões de pessoas. E foi de alguém como você que ele conseguiu chegar à presidência em 2018 como um ponto cego, né? Muita gente ignorou, achava que não ia, achava que não daria. O PT mesmo estava convicto que, mesmo o Haddad sendo um poste, o Haddad chegaria lá no segundo turno. Eles não estavam acreditando. Eu pergunto que em 2005 o Brasil passa por um dos seus maiores escândalos de corrupção, que foi o Mensalão. E nesse Mensalão você tem como grande finale ali a cassação do José Dirceu, que era o grande mentor do PT, foi presidente do partido, foi deputado federal, foi o cara que idealizou o Lula. E aí, anos depois, na véspera dessa entrevista que a gente está fazendo, ele volta à Câmara dos Deputados para falar sobre mudanças que o Brasil precisa, e falando até de uma revolução social necessária no país, né, onde a partir dessa revolução social a gente equilibraria a renda e tudo mais, né? Algo totalmente utópico, ideológico, né? E assim, num momento onde não se entende alguém condenado em duas grandes operações, como foi o Petrolão e também o Mensalão, solto e dentro da Câmara do Senado, no caso, ali no Congresso Nacional, explanando e palestrando sobre o Brasil, né? Em todo caso, ali em 2005 era uma era pré-internet, diferente do mundo de hoje. Sim, nós não tínhamos as informações. Não chegava tudo antes, chegava pela televisão, o brasileiro às vezes ficava
ele pegava tudo meio solto. Hoje não, a internet é tempo real, o escândalo está ali, a providência está ali, isso exige ritmo, exige uma mudança que a velha política também não está conseguindo acompanhar. Eu acredito que política demanda convicção. Sem convicção, esquece. Pode ser a melhor pessoa do mundo, honesto, boas intenções, mas se não tiver convicção, não vai. Você tem convicção, você tem energia, e é isso que tem feito você ser um fenômeno, uma das grandes apostas. Como fazer também para você transferir isso? Porque você sozinho não enfrenta uma eleição, né? Você precisa que a chapa também vá forte, que todo mundo vá bem, que mais mulheres entrem, porque tem o tal do quociente eleitoral, né? E a gente não pode esperar que grandes projetos sejam lampejos, né? É um momento que é uma janela de oportunidades, né, para a direita e para vários partidos que pensam em uma mudança, né? E se isso passar, a gente não sabe se tem essa janela depois. O Brasil é meio complicado. Estou citando 2005 e aí a gente vê como que as coisas voltam, né? Quanto que é perigoso se a gente não tomar um cuidado, tudo voltar a ser como antes e aí até a Lava Jato, por exemplo, ela ser esquecida, ser abafada, como está acontecendo. O presidente é um ex-presidiário que voltou para a cena do crime. Estamos em perigo. Estamos correndo sérios riscos. Nosso país hoje, nós vivemos em um momento até tirano, né? É praticamente um estado de exceção. Olha todo o desgoverno do Lula, olha toda a perseguição contra a direita, olha tudo que o STF está fazendo contra nós, contra o Brasil. E aí, por exemplo, assim, ao ir nos bairros, você, na função de pré-candidata a vereadora, você tem se conectado com as pessoas em todas as regiões, em cada canto, e colhido demandas, às vezes até conversado sobre demandas que você já teve acesso lá atrás, durante o mandato do Rafael Tavares da Assembleia Legislativa. Naturalmente, às vezes você pega até a pessoa em baixa, né? Ô, Vivi, pode entrar, tudo bem, vamos conversar, mas ó, Vivi, estou chateado, não consegui pagar tal coisa, olha aquela praça que está cheia de drogada ali, olha aquele sinaleiro que botaram na esquina que não precisava, que é dinheiro público e tal. No fundo, essa energia também é fundamental para elevar essas pessoas, né? Exatamente. Porque senão o eleitor, muitas vezes, ele fica descrente, ele nem votar vai. Olha, esse que é o grande perigo, né, também, que não pode ocorrer. A abstenção, ela precisa cair, principalmente a abstenção do público de direita, que é o público que vai enfrentar o sistema. Porque se você não votar, alguém vai votar por você, né? E vai fazer algo que você, às vezes, não está de acordo. Eu fiquei... Até porque você vê 15... Quantos votos o Rafael teve? 18 mil? 18 mil e uns 18 mil votos que foram por nada, né? Caçados de maneira tirana. É a cara desse momento do Brasil. Na verdade, eu digo que são mais de 18 mil votos que foram perseguidos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, onde tiraram um deputado conservador para colocar um comunista, que faz parte do sistema. Mas Deus, ele abre portas imensas. Tiraram ele da Assembleia, mas vão colocar ele na prefeitura, com certeza. Eu estive durante todo esse tempo com o Rafael, né, voltando aos bairros, e eu fiz parte, né, eu colhi demandas, eu estive cuidando da parte da pasta da educação do gabinete. 25% de todas as indicações da Assembleia Legislativa do ano de 2023 Isso. foi do gabinete do Rafael Tavares, da equipe que você fez parte. Exatamente, eu estive no gabinete itinerante todo esse tempo, e com isso a gente conseguiu não só conhecer os bairros, mas conversar com cada um dos moradores e saber o que de fato vem incomodando. E mais uma vez eu entro até nos bairros periféricos, sempre entra a pauta ideológica, porque as pessoas estão cansadas de serem perturbadas por dependentes químicos, por drogados na porta de suas casas, na pracinha. As pessoas estão cansadas de serem assaltadas no ponto de ônibus para irem para o trabalho, quando estão retornando do trabalho para chegarem nas suas casas. As pessoas estão cansadas de verem os seus filhos não tendo nenhuma qualidade na parte educacional. Pais nesses lugares, assim, na parte até mais periférica, reclamando que o filho ainda não sabe ler, que o filho ainda não sabe escrever, e já está na 6ª série, na 7ª série. Por quê? Porque, infelizmente, eu não digo que são professores, mas militantes futuro, né? Disfarçados de professores que não estão preocupados em ensinar o português, a matemática, mas sim em doutrinar essas crianças. Então os pais estão reclamando disso porque eles não estão vendo o retorno dos seus filhos. Muitos ficam o dia inteiro
dentro da escola, mas é como se e voltam lá um militonto mesmo da esquerda, brigando e afrontando pai e mãe dentro de casa, porque o professor falou que esse é o correto, que a criança tem a sua independência, a sua escolha, que pai e mãe não manda. Isso acontece e eu recebi diversas reclamações sobre isso lá no gabinete itinerante. Rafael, quando veio aqui, ele deu uma frase que ficou até polêmica, muita gente não entendeu. Ele falou assim, ó, comigo na prefeitura, não vou bancar carnaval nenhum. Correto. Né? E aí por quê? Porque tem outras prioridades, o dinheiro tem que ser gasto, bem gasto, no que ele deve ser gasto. Ali foi o exemplo, talvez, do cidadão refletir, e da política em geral refletir, o quanto que a gente gasta dinheiro mal com coisas que são ideológicas. Né? Hoje, tudo tem uma ideologia. Exatamente. Na saúde, um negócio que o cara vai doente lá com dor, só tem que ser atendido, pegar lá o remédio na farmácia e ir embora, e corresponde ao maior orçamento do município, né? A saúde é mais de 30% ali também tem ideologia. Com certeza. Né? Ali você tem o funcionário que quer determinar o que é, o que não é, ele quer fazer ali uma república dele. Exato. Na educação, a mesma coisa. No emprego nem se fala, né? Porque você pega assim, a vaga de emprego de 2.000 e tantas, a galera fica repetindo todo dia, parece que ninguém foi lá buscar emprego e ainda fazem marketing com isso. Mais que isso, da assistência social é um anti-marketing assim, da burrice, porque assim, Campo Grande só aumenta o número de dependentes químicos e mendigos nas ruas, então eu não sei que política pública está sendo feita, parece que é uma política pública de multiplicação. Né? Enquanto isso, todo mundo paga o imposto, paga direitinho, faz o que pode, mas não vê esse retorno. Ali dentro, caso chegue, caso seja a vontade de Deus, caso a coisa aconteça, você esteja ali como fiscal do povo, né? Dá para desarmar essas bombas aí em tudo quanto é lugar, secar um pouquinho essas torneiras, porque assim, em tudo parece que tem uma torneira aberta, e tem uma torneira aberta por viés ideológico, né? Sim. E o viés ideológico bota muita gente ali para ficar na tetinha, né? Exatamente. E aí a coisa nunca muda e só aumenta. Tanto é que hoje você tem um recorde de número de funcionários da Prefeitura de Campo Grande. Assina embaixo o que o Rafael falou. Não usar dinheiro público para o carnaval, porque é injusto. Nem carnavais, né? Pelo amor de Deus, é injusto com a população que está padecendo no posto de saúde, nos hospitais por falta de leito. A educação que é um atraso, que não tem qualidade muitas vezes porque temos professores lá, como eu disse, estão preocupados em doutrinar e não ensinar. Às vezes está faltando material didático, às vezes estrutura. Olha só, uma reclamação que eu recebi grande durante o gabinete itinerante. As escolas não comportam a estrutura, a quantidade de alunos que elas têm. Nós precisamos de mais escolas. Exemplo, uma escola que começou, que tinha uma estrutura para 80 alunos. Hoje, ela tem 200 alunos, mas a estrutura é apenas para 80. Desde banheiro, professores, bebedouro e várias outras coisas. E aí, vamos construir apenas sala de aula, vamos ficar aumentando a sala de aula dessa escola. Não resolve, por quê? Vários diretores reclamaram, porque Vivi, aumenta aí, cada sala de aula que aumenta 40, 70 alunos, mas a estrutura diminui cada vez mais. E a cidade está crescendo, né? Exatamente. Nós precisamos de mais escolas, não de diminuir a estrutura que as escolas já têm. Nós precisamos entrar na educação. Você tocou num assunto muito importante. Vem aumentando o número de dependente químico. Por que que isso vem acontecendo? Aonde que o poder público está negligenciando e o que ele pode fazer? O que acontece? Como tudo começa na educação, tudo começa na base, nessas crianças. Quando eles vão para uma escola onde não tem estrutura, onde não tem um sistema educacional de qualidade, eles são doutrinados, eles são negligenciados. É ali, só para deixar a criança cumprindo tabela. Eles não se esforçam, eles não buscam nada, eles perdem a identidade por conta das ideologias, né? Por conta da ideologia de gênero. O que acontece? Ele entra na universidade que também tem doutrinação e se perde. Aí ele começa a usar drogas, aí ele começa o vício também da bebida e vai pra vida e se perde, não conclui a faculdade, se conclui daquele jeito, sem nenhuma oportunidade. Um momento de vício da droga muda uma vida inteira. Muda toda uma vida inteira. E temos aí, olha como entra também a esquerda, porque a esquerda quer o quê? A legalização das drogas, a facilitação das drogas do consumo. Diante de um país que vem aumentando cada vez mais o consumo de usuários. E isso é triste para uma mãe ver um filho se perdendo e morrendo por conta das drogas. Então nós temos que combater isso. E a gente vai conseguir combater isso tomando a educação.
Nós precisamos que no Brasil inteiro, não só em Campo Grande, não só no Mato Grosso do Sul, levante pessoas, levante conservadores para olhar para a pasta da educação e tirar ela da mão da esquerda. Porque só assim a gente vai recuperar a inocência das nossas crianças, dos nossos adolescentes e fazer aquilo que eles devem fazer, estudar. Olha, eu tô lembrando aqui, acho que o nosso primeiro contato foi num protesto que você foi na Câmara Municipal, eu estava cobrindo lá, que era sobre a questão da educação. Vocês foram lá, ficaram no canto direito, isso em 2017, 2016. Mais ou menos eu lembro, eu fui em vários. Então, assim, como um vereador ou uma vereadora pode mudar isso? Dá para chegar na escola e pedir como funciona, certeza. Conversar, ou criar um disco de denúncia? Porque assim, isso é um enfrentamento não de um dia, mas de médio e longo prazo. Né? É um enfrentamento de longo prazo, não vai ser fácil e não é fácil. O vereador, ele precisa fiscalizar duramente o professor que doutrina. Ele precisa fiscalizar não só esses professores militantes disfarçados. Tem ideia do Rafael de botar uma câmera na sala de aula. Não só para a doutrinação, para combater a doutrinação, como também para a segurança dos nossos alunos. A segurança dentro das escolas é de extrema importância. Sai muito caro fazer isso ou não? Olha, precisa fazer... Não sai. Existem coisas muito mais caras. E nós temos que entender o seguinte, sai caro, não tem problema. Temos que ter prioridade. E as crianças são prioridades. Um país, uma cidade que não se preocupa com as crianças, ela não se preocupa com nada, ela não prospera e ela não tem um bom futuro. Então não interessa o preço. Trazer segurança para as nossas crianças deve ser prioridade. E te digo mais. Fica muito caro, então vamos fazer assim? Tira toda a infraestrutura do poder público, tira o segurança, a porta giratória, a câmera da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, da Assembleia, do governador, de todos eles. O dinheiro está lá, público, né? Aplica na coisa certa. E vamos aplicar lá para as nossas crianças. Se lá na Assembleia, onde eu trabalhava, eu tinha direito, respaldo a toda uma segurança, por que as crianças em escolas municipais e estaduais não têm o mesmo direito? Sendo que elas sim são muito mais importantes do que qualquer político sentado em sua cadeira confortável. Cara, é o Totem que fica contando obra, que a gente tem vários pela cidade, até hoje lá, como se fosse um monumento. Caro são obras inacabáveis, né? Intermináveis, caros são os impostos que nós pagamos para não ter retorno, né? Nem na segurança, nem na educação e nem na saúde. Então, segurança para as crianças, para a população, não é caro, é investimento e é obrigação do poder público. Obrigado, prazer. Obrigada Parabéns prazer pela energia. Meu, sou eu quem agradeço. Eu acredito, olha, é uma aposta minha, tá registrada aqui, tá gravada na internet, não deixe esquecer. Aqui. Eu acredito num recorde de vitórias de mulheres nessa eleição em Mato Grosso do Sul. E eu acho que você é uma das pessoas que vai simbolizar isso. E lembrando que, mesmo que isso aconteça, isso precisa continuar, né? Até para esse desequilíbrio ele mudar. E não só por conta da gente ter os dois gêneros um pouquinho mais representados ali. Mas é porque muita gente de qualidade e que estava só nas suas vidas, como você falou lá atrás, né? Resolveu ir para a política para principalmente varrer a má política de vez. Né? Primeiro foi nas ruas, depois foi elegendo o Jair Bolsonaro, depois foi cobrando para que o governo tivesse foco e agora é indo para a própria política, porque se não for isso, não vai mudar o sistema nunca. E aí você vai poder mudar o sistema ali de dentro. Né? Pegando o gancho que você falou de mais mulheres na política, eu digo uma coisa assim, a política ela não precisa de mais mulheres pelo fato de ser mulher, mas sim de mulheres cristãs para promover o que de fato a mulher conservadora e cristã defende, para promover as nossas pautas. Lembra quando eu falei que tudo surgiu quando eu virei mãe? É disso que eu falo, quando nós uma experiência única, né? Cristãs nos levantamos para a política. Nós olhamos dentro da nossa casa, nós edificamos a nossa casa e nós queremos passar isso também para as outras pessoas. Combater o que é ruim, o que é nefasto, o que vai contra a família. Então, eu vejo a importância da mulher conservadora na política exatamente para isso, para promover a agenda da família, a agenda cristã, para promover e defender as nossas crianças. Pele Mulher fez um baita de um evento em fevereiro, né, com a vinda da Michelle Bolsonaro.
ali, de certa Ela forma... é uma representatividade. Isso que eu ia falar. Ali deu a letra de como tem que ser. Exatamente. E foi um espelho para muita gente, né? Ela é um espelho para mim, ela é um espelho para muitas mulheres. Uma mulher casada, mãe de família, que antes de ir para a política, ela edificou a casa dela. Não tem como você querer ir para a política, cuidar da sua cidade, se você não fez o dever de casa, se você não conseguiu estruturar e não tem uma vida pessoal estruturada. Como que você vai representar ou ser representatividade? É impossível. Então, antes da política, a Michelle fez o dever de casa, edificou um lar, e se Deus quiser, um dia, em 2026, ela vai ser senadora do nosso país. Beleza. Muito obrigado. Obrigada, Parabéns. prazer, Toda a Deus sorte do abençoe. mundo na pré-campanha, na campanha. Obrigada. Tem muita coisa para acontecer. Muita. Né? Nem vou falar, é pré-candidata a vereadora. Naturalmente é, todo mundo está vendo. Pré-candidata a vereadora. Mas tem potencial até para ser vice, até para o que for. Obrigada. E futuramente, mantendo essa linha, representar ainda mais em outros cargos maiores. Obrigada. A mudança, Deus acho que ela só está começando, né? Então, por isso, não pode desanimar com o que aconteceu com o Tavares. Não, né? nos deixou mais De forte. certa forma, acho que ele caiu para cima. E te digo mais, eu brinco assim, a esquerda, né, caçou o Tavares por conta da cota de gênero, né, por conta de uma mulher e colocou um homem. Olha a hipocrisia, um homem no lugar. Mas já que é uma mulher que eles querem, nós vamos fazer eles se arrependerem de ter uma mulher na política. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.